quero ler aqui o Salmo 73, um salmo bastante conhecido. Mas antes eu quero ler o que está escrito aqui em Tiago 3,15, da NVI, que diz assim: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Eu tenho falado que uma das coisas, eu ouvi de uma pessoa que o que mais, no último século, o que mais esfriou, os obreiros que quiserem sentarem-se, fiquem à vontade, tá? Que o que mais esfriou a fé dos judeus no último século não foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Alemanha, o nazismo, mas foi Hollywood. Eu não sei se você sabe, mas Hollywood foi criada, foi inventada e o começo dela foi por judeus. Os próprios judeus, né, como por trás de várias descobertas e várias coisas que são muito boas, né, que têm muito sucesso, que dão muito dinheiro, também eles iniciam, eles criam, eles descobrem, eles fazem. E aí disseram, mas por que foi Hollywood? Porque a maneira como começou a ser tratado muita coisa, né, e o entretenimento foi entrando, e ele foi substituindo aquilo que muita gente fazia, principalmente eles, né, que tinham tradições e que tinham rituais, e que todas as semanas tinham, né, seus rituais, eles acabaram trocando e foram assistindo e vendo, e era uma coisa aqui que era distorcida, e outra que era distorcida, e outra que era distorcida, acabaram que se acostumando, e muitos, não no último século, mas até hoje, né, já não praticam mais leis, regras deles, e eles mesmos que geraram isso. Nós não somos judeus, mas eu não digo que é diferente com a Igreja de Cristo. Por quê? Esse versículo fala sobre isso. Hoje muita gente está envolvida com muita coisa. Com o advento da internet e os aplicativos de vídeo e de coisa tal, muita gente hoje tem olhado para pessoas de sucesso. Entenda-se pessoas de sucesso, pessoa que está ganhando dinheiro, que está arrastando milhões de pessoas, de visualizações, de reais ou de dólares. E que acaba olhando para aquilo como um exemplo de vida. Um exemplo de vida, olha aquela pessoa, olha como ela faz sucesso. Olha o que ela fala, olha o que ela faz, olha como ela age, olha como ela faz. E quantos têm, aos poucos, deixado uma nova mentalidade fazer a própria mentalidade da pessoa. Pessoas que às vezes, nós estamos num tempo que eu nunca vi como hoje, eu não sou velho, mas hoje você vê uma pessoa se dizendo cristã, evangélica, e você vê essa mesma pessoa cantando músicas seculares. E eu não digo cantando ali um vídeo da pessoa quando era nova, pequena, criança, não, a mesma voz que canta, a mesma pessoa, o mesmo corpo, né, que está ali louvando, depois você vê num outro show. Você vai dizer, qual o problema disso? O problema é a mensagem que passa de que assim pode, está tudo bem.
Por que essa mensagem é passada? Não é porque uma pessoa está fazendo, mas é porque a pessoa que está fazendo passa a imagem de que funciona, a imagem de que dá certo. Quantas pessoas que nós vemos, né, que às vezes pegam a palavra, repetem a palavra, falam a palavra, mas que você vê que a pessoa continua na vida dela, seja em casa, seja no trabalho, seja para a saúde, para um monte de coisa. Não é a palavra que predomina, não é a palavra de Deus que prevalece. Mas aquela pessoa consegue, por um tempo, ter sucesso, ganhar dinheiro, consegue, de repente, resultados que aparentemente são bons para a vida sentimental dela. Então, aqueles que olham que, de repente, não têm discernimento, que não percebem, né, que aquilo é passageiro, podem se iludir. Quantas pessoas que, às vezes, na igreja, chegam, ficam um tempo, ganham dinheiro, às vezes até dão testemunho, e aquela pessoa que também está vindo para ganhar dinheiro, para que a área financeira seja abençoada, a pessoa pega, olha, o fulano venceu, tal, mas o que ele fez? Ele fez isso, mas por outro lado a pessoa continua com a mesma atitude, com a mesma postura de ímpio que sempre teve, e aquilo passa a ser um exemplo. Um exemplo por conta daquela parte bem-sucedida. A parte que deu certo. Então, se deu certo para fulana, se deu certo para o fulano, então também vai dar certo para mim. Também vai funcionar na minha vida. Também vai acontecer comigo. E claro, vai acontecer a parte boa. Quando nós vamos aqui para o Salmo 73, está escrito assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor.
Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Olha, de tempo em tempo é importante todos nós lermos o Salmo 73. Porque não é difícil. Eu não digo nem você ficar sabendo de uma pessoa que está olhando para a vida do ímpio, para a vida de uma pessoa que não teme a Deus, que não vive, que não tem sua condição, não tem sua fé em Deus. Não é difícil a gente fazer isso. Quando ele começa aqui o Salmo, ele diz, eu quase tropecei. Quase tropecei. E ele fala daquele dia pesado, ele fala daquele momento difícil. Esses dias ainda falei com uma pessoa, né, e lendo aqui essas primeiras frases, eu lembrei do que uma pessoa disse para mim, né, olha, aconteceu isso, e aí eu nem tinha terminado, aconteceu aquilo, aí vem uma situação tal na minha vida e tal. Eu falei, fulano, você tá recomeçando. Eu falei, toda vez que você começa, toda vez que você volta para Deus, você já reparou que você começa a viver uma situação difícil atrás da outra? A pessoa falou, então, enquanto você não superar isso e vencer esses testes, essas provas, você nunca vai sair dessa fase. Você nunca vai sair dessa etapa da vida. Você nunca vai para frente, você nunca vai ver o bem de Deus, o que Deus tem reservado para você. Ah, mas parece que Deus só tem testes reservados para mim. Não, não é só testes. Mas assim, o que eu deixo de passar agora, a gente sempre tem opções de pegar e adiar coisas. Mas o que você adia agora, mais cedo ou mais tarde vai voltar. E às vezes, quando volta, não volta no melhor momento da sua vida. Não volta na melhor fase da sua vida. Não volta numa fase mais fácil. Volta, geralmente, numa fase mais difícil e que também você está passando por outras coisas. É o que a gente vê o Asaf falando aqui, ó. Quando os vi prosperar apesar de sua perversidade, levam uma vida... Aqui ele já estava falando de uma comparação com ele, ó. Sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ou seja, não é difícil nós nos pegarmos quando nossa vida não está no melhor do melhor, no melhor momento, na melhor fase, quando as pessoas que estão ao nosso redor, seja nossa família, teus pais, teu cônjuge, teus irmãos, teus filhos, não são uma unanimidade com você. Quando você está sendo atacado, criticado, rejeitado, e aí de repente você tem um contraste, aquele espelho contrastando com a tua vida de uma pessoa que não tem a tua fé, que não está em Deus como você,
que não paga os preços que você paga, o preço de estar na igreja, de começar a semana na igreja, de estar em jejum, de estar ali se separando de algumas coisas que você já fez lá atrás, que você entende, Deus não se agrada disso, não vou mais me colocar nisso, não vou mais estar nisso, não vou mais praticar isso, e de repente você pega e vê aquela pessoa que faz tudo isso, que tem uma vida desregrada, uma vida ímpia, que faz o que quer, quando bem entende, que não cumpre, não tem princípio. E aí você olha aquele momento, você vê aquela pessoa vivendo tudo o que você gostaria. Principalmente aquilo que é aparente. Porque a gente não consegue saber o que está acontecendo, tudo que está acontecendo na vida de uma pessoa. É ou não é verdade? Você não consegue saber o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Eu lembro da bispa falando que quando os filhos dela eram pequenos, e esse é um testemunho, eu não sou uma pessoa de muito me apegar em testemunho, mas tem alguns que eu lembro, que eu ouvi uma vez, eu sempre lembro deles, principalmente quando eu estou passando por isso. Quando eu estou no lugar do Asaf, que foi o escritor desse salmo aqui, o criador desse salmo. Eu lembro dela falar que quando os filhos dela eram pequenos, quando ia para aquelas festas, que vai toda a família, então ali iam os cunhados, sogra, enfim, todo mundo. E se ouvia aquela expressão. Para que isso? Para que assim? Para que tratar esses meninos desse jeito? Para que essa separação? E nessa época, os filhos dela eram os doentes. Era os que viviam doentes, dando problema. Um vivia no hospital, outro com problemas recorrentes. A vida dela, a condição dela, financeira, familiar, era a instável. E ela olhava para principalmente os cunhados, né, que eram os irmãos do marido e as cunhadas, ouvia aquelas coisas e via, por exemplo, os filhos deles saudáveis. Os via numa condição estável financeiramente. E ela não fala, mas eu creio que devia pensar, né? Olha, estou pagando um preço aqui, estou buscando a Deus, estou aqui na palavra, estou aqui, né, fugindo da aparência do mal. E está ali meus cunhados, meus sobrinhos, está ali meus parentes, não paga preço nenhum. Olha, os meninos não pegam nem gripe. Os meus aqui não saem do hospital. Estão lá vivendo, estão andando de carro bom, estão morando num lugar bom, tem um emprego bom, tem um salário bom, e eu estou aqui. Às vezes contando a moedinha para poder comprar o básico. Só que, apesar de tudo isso, ela continuou. Ela permaneceu na fé, em Deus. Com tudo que ela via que contrastava, que parece que a vida do ímpio está melhor, parece que os filhos do ímpio estão melhores, parece que a vida financeira do ímpio é melhor, né, eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar pagando o preço pela minha fé. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Eu vou honrar o meu Deus. Enfim, os anos passaram. E foi se estabelecendo quem realmente ficou bem, quem cresceu, quem prosperou, quem teve saúde, quem teve cura, quem teve estabilidade familiar e quem não teve. O Asaf nos mostra isso. Às vezes você está naquele momento da tua vida que tudo que você queria que tivesse de um jeito está do outro jeito. Talvez você não tenha o dinheiro nem para pagar seus compromissos. Tua família, teu relacionamento é instável.
você não vê mudança naquela pessoa, sabe aquelas mudanças que você já falou para a pessoa, que você já orou a Deus, que já colocou no propósito, que já pediu, já jejuou por isso, se parece que estagnou, chegou num ponto que aquilo parou, estagnou, não há um avanço, não há um progresso aquela situação. Nada evolui, nada acontece. E aí, você está vendo alguém que não serve a Deus, que não crê, que não cultua o Senhor e que a vida está boa, que tem dinheiro, que enquanto você está ali, correndo para pagar dívida, para poder ali manter o básico, você está vendo a pessoa comprando o que quer, viajando para onde quer, trabalhando quase nada, tendo muito dinheiro, fazendo o que você gostaria de estar fazendo. E você vai dizer, então, acontece. É assim mesmo. Mas aí o Asaf diz assim, então entrei em teu santuário. Quer dizer, se ele entrou, quer dizer que ele não estava. Essa palavra aqui, ela pode representar, então, voltei ao teu santuário. Que é de onde vem o versículo que eu li lá em Tiago 3,15. Esse tipo de sabedoria, esse tipo de análise, eu diria, esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, esse tipo de visão de vida, ele não é de Deus. Que está escrito, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Quando você olha para qualquer pessoa e a comparação que você faz é pela fotografia. O que é a fotografia? É o momento. É apenas o agora. É aquela situação do momento. O próprio Asaf, depois, aqui nós temos 3 pessoas. Nós temos uma antes de entrar no santuário, nós temos a pessoa entrando no santuário, e depois nós temos a pessoa depois do santuário, quer dizer, aí ele teve visão certa. Que aí ele disse, não, tu os puseste num caminho escorregadio, os fizeste cair do precipício para a destruição. Quer dizer, não, agora eu estou vendo direito. Agora eu não estou olhando só a fotografia, quer dizer, o momento, a imagem que o ímpio está passando, o que ele está ostentando, o que ele quer que eu veja, ou o que o diabo quer que eu veja para me iludir, para me enganar. Agora eu estou vendo que isso é ilusório, que isso é passageiro, que isso não é a verdade, que isso é um engano, isso é um engodo. Mas como que ele conseguiu ver isso? Quando ele entrou no santuário. Quando ele voltou, quando ele entregou, ele consagrou a mente dele a Deus. Todos nós temos uma visão de vida que a gente trouxe de algum lugar. A coisa mais difícil que tem na vida de uma pessoa é a desconstrução de quem ela se tornou, sabia? Você já reparou, por exemplo, se você é uma pessoa que você... O que é mais fácil? Você vai lá e bebe um cálice de vinho. É mais fácil para você dizer assim, eu nunca mais vou beber um cálice de vinho, ou para aquela pessoa que está bebendo há anos? Para quem que é mais fácil dizer? Difícil essa pergunta, gente, ou não? Para quem que é mais fácil dizer, eu nunca mais vou beber? Hã? Para quem bebeu né? É ou não é? Você vai lá, pega e fuma um cigarro. Aí tossir, aquela coisa. Para quem que é mais fácil dizer, eu nunca mais vou fumar? Para aquela pessoa que fumou ou para aquela que está fumando há anos? Se eu falar de droga, se eu falar de pornografia, se eu falar de imoralidade, vai ser a mesma coisa. Vai ou não vai? Por quê?
Porque não se trata, acredite, não se trata da substância. Tanto que a gente falou aqui de bebida, que é líquido, a gente falou aqui de cigarro, que é a fumaça, né? Porque a pessoa não ingere o material, é aquela fumaça que leva algo para ela, aquelas toxinas. A gente falou aqui de atitudes, a gente falou de coisas que se veem, a gente falou de coisas que a pessoa faz com o corpo dela. Então não se trata do quê? Se trata de uma construção que foi feita. Então a pessoa passou o tempo da vida dela construindo aquilo, que é o que a gente chama de vício. Pode ver uma pessoa, eu falo, quando eu percebi, me envergonhei, e aquilo para mim foi uma tragédia, que eu vi que realmente eu era mentiroso. Não foi assim, nunca mais vou mentir. Eu sempre falo, a mentira ela está aqui. O meu controle hoje é para não deixar ela sair. Você está entendendo? Quantas vezes que no dia a dia vem algo assim, principalmente na pressão, para a resposta sair da minha boca não ser uma correta. Mas hoje eu coloco um freio. Não é que eu não... esses dias alguém falou assim, hoje você não tem mais nenhuma tentação para mentir? Eu falei, não, uma não, mas todo dia, toda hora. O que você faz? Eu falei assim, hoje eu sei o que eu não quero mais. Então eu percebo, e às vezes o preço mais caro é o da verdade. Geralmente o preço mais caro é o da verdade. Não é o que te parece melhor, não é o que vai sair melhor na hora, não é o que vai te dar um resultado imediato. Eu falei, mas é o que eu quero, eu sei o que eu quero. Então, a mentira, ela pode estar aqui ainda de tanto tempo que eu menti, me acostumei a mentir, então é fácil. Eu falei, mas hoje eu não quero, e eu fico de fora. Essa é uma decisão que eu tomo todo dia. Todo dia. Eu posso perder algo, eu posso pagar o preço, mas eu não quero mais isso na minha vida. Então, eu sei quando uma pessoa diz que ela está lutando com algo. Tem gente que vai lutar uma vida inteira. E se continuar lutando, vai, como diz a Bíblia, aquele que perseverar até ao fim. Por quê? Porque Deus sabe que tem lutas que são para sempre. Tem gente que vive aqui essa comparação. Qualquer coisa que dá errado na vida da pessoa, ela já começa a questionar, por que o ímpio está indo melhor? Por que o meu irmão ímpio está melhor do que eu? Por que o meu cunhado ímpio está melhor que eu? Por que o meu colega do trabalho ímpio está melhor do que eu? Por que o meu vizinho ímpio está melhor do que eu? Ele não está melhor. Acredite. Você está vendo apenas uma face da vida dele. E este é apenas o momento. Porque, como disse o Asaf, tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Mas o que mudou no Asaf? Ele se voltou para o Senhor. O que cresce na sua vida? O que cresce? Pega a tua mão agora, estica teu braço. Olha para a sua mão agora. Não é para olhar para mim não, olha para a sua mão. Está olhando para a sua mão? Percebe o tamanho dela. Gente, vocês não estão aguentando manter o braço esticado por segundos? Imagina o Moisés ali na batalha dos Amalequitas. Está olhando para a sua mão? Guardou o tamanho dela? Agora traz a sua mão para perto. Para mais perto que você conseguir. O tanto que você conseguir revela a tua idade. Porque quem já tem mais idade, o olho já começa a embaçar, né? Sua mão está maior ou está menor do que estava antes? Hã? Na verdade, a mão está do mesmo tamanho. Mas você viu ela maior, viu ou não viu? O que significa isso? O que cresce na sua vida? Vamos ver quem entendeu o exemplo. O que você se aproxima, o que você focar.
Quando você está olhando para Deus como alguém, sabe, lá em algum lugar do meu coração, eu creio em Deus, eu quero ser salvo, eu quero um lugar no céu. Deus está aí ou não? O sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Deus está aí ou não, gente? Eu quero dizer, Deus está na sua vida ou não? Quando você pensa assim, Deus está na sua vida? Está. Só que quando você tem um lugarzinho para Deus, certamente tem alguma coisa que você está trazendo, e pode estar sendo a vida de um ímpio. Pode estar sendo um engano desses do mundo. Sabe essas coisas que são vendidas hoje? Porque isso aqui é bom, porque isso aqui é o sucesso, porque isso aqui é a felicidade. Talvez se afastou de Deus. Como é que eu afasto de Deus? Quando eu deixo de estar com Deus, de olhar para Deus. Como é que eu olho Deus? Quando eu olho algo que me leve a Deus. Eu vou ler a Bíblia, eu vou encher a minha alma de um cântico, eu vou tomar algo nas minhas mãos que seja algo palpável, material, que me remeta a Deus. Hoje a gente falou do capítulo 5 de Daniel, que fala daquela queda do Império Babilônico, que foi Belsazar, quando ele fez aquela festa, e aquela festa era uma espécie de uma orgia da época, e ele mandou trazer os utensílios do templo do Senhor. Vamos imaginar quantas festas dessas devem ter sido feitas na Babilônia. A gente nem sabe, muitas. Certo? Muitas dessas festas. Mas a única que foi feita e foi trazido e colocado no meio dela os utensílios do templo do Senhor foi essa. Quando eles passaram todos os limites, no meio da festa, no auge da festa, todo mundo lá, comendo, bebendo, farreando, de repente, clareou uma das paredes, mais do que as outras, e começou a se escrever uma inscrição no reboco da parede, ou seja, aquilo era visível, aquilo era audível e aquilo era terrível. A Bíblia diz que o Belsazar, que era a autoridade máxima que estava ali, ficou pálido, branco, e ele tremia tanto que o joelho dele batia um no outro. Você imagina que cena para um rei. E ele olhou aquela inscrição, não sabendo o que ela significava, que era Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém lá conseguiu desvendar, até que a rainha disse, tem um homem que sabe, que vai saber o que está escrito aí. Mandaram chamar ele, o Daniel. Daniel já não era um jovem, já não era nem adulto, já era um idoso, tanto que ele nem estava mais próximo, não era mais um daqueles que estavam próximos do rei. Mas mandaram chamar o Daniel. Daniel, quando leu, o rei ofereceu para ele ser terceiro em autoridade, presentes, riqueza. Ele disse assim, fica com os teus presentes, quer dizer, eu não quero nada, porque o Daniel ali ele já soube, esse aqui já nem é mais o rei, eu vou cumprir com a minha parte. Mas ele disse assim, você foi pesado na balança e foste achado em falta. Hoje você vai perder seu reino. Foi literalmente o que aconteceu. Você vai dizer assim, e o que esse versículo nos mostra? Gente, tem coisa que Deus deixou na terra, tem coisa que Deus deixou estabelecida, não é por acaso. Eu estou falando dessa passagem apenas para falar dos utensílios. Se eu tenho uma Bíblia e eu posso lê-la, mas eu não me interesso por ela, eu não me apego a ela. Eu não estou dizendo um apego ao papel aqui, à capa, ao objeto em si. Mas eu tenho. Se eu tenho a igreja, que é um lugar aberto, a gente aqui é muito favorecido no Brasil. A gente pode ter quantas Bíblias quiser.
Se você sair na rua com a Bíblia, ninguém vai te perseguir, ninguém vai te prender, ninguém vai te torturar por conta disso. Você tem a igreja de portas abertas. Você pode ir, você pode ouvir a palavra. Você pode ouvir a palavra, você pode estar aqui, você pode estar ouvindo o culto, né? Mas quantas pessoas que de repente estão afastadas das coisas de Deus, as coisas de Deus, não estão nem na minha mão, estão lá onde a igreja está com a luz apagada. A pessoa se contenta em dizer, não, eu tenho Deus. Não, eu creio em Deus, está em algum lugar da vida dela. Mas não é o que ela está aproximando dela. Ela não está colocando a força dela para se aproximar de Deus. Você vai dizer, mas eu preciso ir para a igreja para me aproximar de Deus? Sim. Eu preciso ler a Bíblia para me aproximar de Deus? Sim. Eu preciso fazer alguma coisa que seja difícil para mim, para me aproximar de Deus? Sim. Quando você quer aproximar de uma pessoa, você não tem que fazer tudo isso? Tem ou não tem? Você casaria com uma pessoa que você só conversa com ela pelo WhatsApp? Que você nunca viu ela, que você nunca encontrou ela, e você casaria com ela para continuar se relacionando com ela por conversas, mensagens, chamadas de áudio e de vídeo do WhatsApp? Você faria isso com a sua vida? Se você casa com uma pessoa, se você quer estar com ela pessoalmente, presencialmente ou virtualmente só? Senão você não casa. É assim ou não é? Por que com uma pessoa é assim? Por que com Deus não? Então, esse é o motivo da primeira passagem aqui de tantos Asafes. A pessoa no momento difícil dela, ela não olha para Deus, ela olha para o ímpio. Ela não se aproxima de Deus com as coisas de Deus. A gente vê que é um abismo que chama outro abismo, né? O ano retrasado, eu acho que eu falei isso. Você já reparou que as músicas que mais fazem sucesso, hoje faz tempo que eu nem escuto um refrão dessas músicas, mas às vezes ainda eu já tinha gente na igreja que trabalhava com isso aí, né? Às vezes trazia, fulano, tal música, tá disparada, tal. Mas você já reparou que as músicas que mais fazem sucesso, vamos dizer, elas falam de coisas ruins? Você já reparou isso ou não? Não é uma música que fala de coisa boa, que fala de amor. Não vai falar de amor, né? A música vai falar de imoralidade, vai falar de sexo, vai falar de sofrência. No Brasil, se a música tiver um ritmo bom e falar de sofrência, do cara que foi traído, abandonado, chutado, tal, você vai olhar lá na lista, ela vai ser primeira, segunda, terceira. Vai dizer por quê? Porque atrai. E pode ver que a pessoa ouve uma, ela vai para outra do mesmo jeito. Aquilo entra na cabeça, ela está falando, está cantando, está pensando, e assim vai ficando a vida dela. O que você vê, o que você fala, para onde, para que você olha, você está trazendo aquilo para a sua vida. O Asaf estava olhando para onde ele não devia. Sempre, na vida, tudo, se a gente for olhar, se eu for olhar, se você for olhar, sempre vai ter uma pessoa aparentemente melhor do que aquela que você tem do seu lado. Sempre vai ter uma mulher mais bonita, mais compreensiva, mais atenciosa, mais carinhosa, mais jovem, mais isso, mais aquilo outro. Mas não é minha, não é a que Deus me deu. Não é o que Ele tem para mim. Então, se eu olhar, e eu olho para o momento, eu olho para aquela imagem que tem diante de mim, automaticamente, aquela para a qual não estou olhando, ela diminui, ela deprecia, ela perde, ela fica inferior, ainda que não seja, para mim fica. Quando Asaf olhou para a vida do ímpio foi promovida.
O que você tem promovido? Será que você não está promovendo o seu concorrente? Você olha para ele, você fala, mas ele tem esse cliente. Mas ele tem esse ponto. Mas ele tem esse produto. Mas ele tem essa vantagem. Seu cliente tinha que fazer um Pix para você, né? Porque você está ajudando ele, nem sabe. É ou não é? Olha, mas ele faz assim, mas ele tem isso. Mas ele tem crédito lá no banco. Mas ele tem tais funcionários. Igual uma vez, eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa, a pessoa chegou a falar assim para mim, não, mas que acredita, até a cor do logo do meu cliente é melhor do que a minha. Eu falei assim, você não está falando isso para mim não, né? A pessoa falou assim, não, mas a pessoa pegou no celular dela, assim, sabe quando você pega uma foto que você sabe onde está rapidinho? Sabe aquela foto que você sabe onde está? Geralmente, foto da tua família, né? Não, antigamente a gente andava com essa foto na carteira, né? Agora é no celular, não é assim? Antigamente a gente não andava com uma foto da mãe na carteira, enquanto você era solteiro, né? Pelo amor de Deus. Aí você casava, você tinha a foto da sua mulher na carteira. Ou vice-versa, né? Da mulher com o marido, do pai, enfim, tal. Pois ele pegou e falou assim, não, olha aqui, estou falando a verdade, olha aqui, ó. Eu falei assim, nossa, você tem o logo do seu concorrente, você tem assim a foto do logo do seu concorrente no seu celular, assim? Não, porque eu fico olhando, sabe, para basear. Eu falei, tá bom, cadê a sua? Deixa eu ver a sua. A pessoa fez assim, ó. Peraí, não, deixa eu ver. Aí entrou no site dele para baixar. Falei assim, desse jeito aí, foi daí que eu falei assim, olha, se eu tivesse contato do seu concorrente, eu ia ligar para ele e falar assim, faz um Pix aqui para o fulano, porque o fulano aqui, todo dia ele abençoa a sua empresa. Ele reconhece os seus méritos, ele reconhece a cor do seu logo, entendeu? Ele reconhece o endereço que você está, ele reconhece. Falei, rapaz, foca no que Deus te deu. De novo, olha, Deus falou conosco na primeira semana, na entrega do jejum, sobre as vasilhas que a viúva do discípulo dos profetas, do Eliseu, pegou emprestadas. Deus falou de novo, e dessa vez, o foco não foi nem a porta. O foco foi a multiplicação do azeite. De quem era o azeite? De quem era o azeite, gente? De quem era o azeite? O que foi vendido depois? As vasilhas ou o azeite? Repito a pergunta, de quem era o azeite? Quanta gente que está mais focado nos vizinhos, no que os vizinhos têm, no que o concorrente tem, no que o cunhado tem, no que o irmão tem, no que o ímpio tem, do que naquilo que até então parecia quase nada. Mas é o que com a bênção de Deus, e diga, cumprindo ordens simples, é isso que vai fazer com que haja multiplicação. Quanta gente que hoje está focada no Lula, está focada no Alexandre de Moraes, está focada na política, está focada no ministério tal, está focada nisso, e tem um pouquinho de azeite em casa que está parado. Está parado. Porque estão fazendo, porque estão mudando, porque estão tirando, porque estão falando isso. Quanta gente que está focada nos credores. Porque eles vão tirar o meu filho, tem um credor que ele vai tirar meus filhos. Enquanto isso tem azeite parado. Azeite parado. Cumpra ordem simples. Para você ver esse azeite, mas então eu teve que pedir emprestadas as vasilhas. É porque você precisa do que é teu, muitas vezes pegar o que você ainda não tem, para colocar o que é teu, para movimentar, para obedecer, para ver que aquilo é muito mais, é mais valioso, é maior do que o que até então você enxergava. Essa palavra é uma palavra que a gente tem que refletir nela todo dia.
todo dia. Será que eu não estou pensando que minha solução é dinheiro, que a minha solução é tal, que a minha solução é isso? E de repente eu estou cego para ver que a solução está dentro da minha casa. Eu já tenho a solução. E o que eu preciso é me focar em coisas, em ordens, em mandamentos simples. Então entrei em teu santuário, ó Deus. Quer dizer, eu estava fora. Para onde estão os teus olhos hoje? Para que você está olhando? Para quem que você está olhando? Para quem? Ontem não, sexta-feira. Um senhor veio ainda, tal, não sei quantos anos, uma das maiores igrejas que tem no Brasil, acho que até a maior igreja do Brasil, mais tradicional, tal. Falou assim, como é que eu venço tal vício? Fiquei sabendo depois que ele era da igreja tal. Há tantos anos que eu faço isso, tal, não consigo parar, como é que eu venço? Tem uma oração, tem uma coisa, eu falei assim, se encha de Deus. O vício é uma construção. Você vai ter que fazer outra construção. Você tem que estar cheio para aquilo não ter lugar na sua vida, aquilo não ter tempo para a sua vida. Aquilo não ter vez na sua vida. Não tem outra coisa. Se alguém te der qualquer outra receita, faz isso, põe bala na boca, faz tal coisa, come, faz isso. Não, você tem que se ocupar, é outra construção. É igual você ter uma casinha num terreno, você tem que ir lá passar por cima dela e construir outra em cima. Não tem segredo, não tem fórmula, não tem mágica. Deus liberta a pessoa do cigarro? Não, Deus ajuda. Deus não liberta. Deus ajuda a pessoa a se libertar. Você está entendendo? E qualquer coisa que você pensar que tem a ver com vício, Deus não faz na pessoa. Deus ajuda a pessoa a fazer. Tudo, é o que eu estou dizendo, desde a mentira, que era o meu problema, ao que era viciado na imoralidade, na pornografia, na droga, no cigarro, na bebida, na malandragem. Deus não tira aquilo da pessoa assim, ela está sentada na igreja num dia, aí passa um mover nela, no outro dia ela não tem nada, ela está limpa, ela é uma folha em branco. Não existe isso. O que existe é a pessoa focar a coisa certa, que é o que o Asaf fez. Ele entrou no santuário. O que é entrar no santuário? Espera aí, o que eu posso fazer agora para Deus? O que eu vou fazer que é santo? A maioria de nós tem medo do santo. Isso não é de hoje. Tem medo do santo. Lembra antigamente quando a Bíblia diz que então o anjo do Senhor apareceu? Eu lembro quando o anjo do Senhor apareceu para a mulher do Manoá e para o Manoá. Quando o anjo do Senhor apareceu para o Gideão. Qual foi a primeira sensação que a gente vê a Bíblia narrando? Medo do quê? Do que eles tiveram medo? Tanto no Gideão como ali o Manoá, que foi o pai do Sansão, e a mulher do Manoá. O que a gente vê? Teve outros também, mas estou dizendo os que teve nome, que são mais conhecidos. Então a Bíblia diz, e o anjo do Senhor apareceu para eles, falou com eles e tal, deu uma direção para eles. Quando eles perceberam que aquilo era o anjo do Senhor, porque desapareceu do nada, né? Foi de repente aquela presença que de repente diante deles desapareceu, não foi alguém que saiu andando, digamos, né? Porque tinha um anjo do Senhor que era um homem chegando, e tinha um anjo do Senhor que estava, de repente eles chegavam, estava ali, e do nada desaparecia. Aí eles, esse era o anjo do Senhor. Qual que era o medo deles? O medo de morrer. Veja, o medo de morrer. O Senhor disse o que para Gideão?
Não tenha medo, você não vai morrer, fique em paz. O Manoá com a mulher dele depois era o Senhor. E nós não morremos. O homem tem medo do santo. O santo que eu quero dizer é a santidade. Você sabe qual que é o maior medo que a gente tem? A gente tem medo de entrar no santuário e não manter a santidade. Porque nós somos pecado, fruto do pecado. Então, quantas pessoas que ouvem uma palavra como essa pensam, eu até posso fazer, mas lá dentro ele já está se acusando, mas será que eu vou conseguir manter isso? Eu vou ler a Bíblia, mas eu vou conseguir ler depois, será que não vai me dar sono, não vai ficar cansativo? Eu vou orar, mas eu vou depois conseguir orar, eu vou conseguir crescer? Quantas pessoas que começam na obra, ou quando você fala, vamos fazer um trabalho, vamos fazer isso, não, isso não é para mim. É um medo. E quantas pessoas nem ousam, não, eu vou entrar. Espera aí, eu estou ouvindo, eu estou focado no ímpio, eu estou focado nas coisas do mal, eu estou focado nas coisas do pecado. Eu vou olhar para Deus, eu vou me alimentar de Deus. Como é que eu me alimento de Deus? O que está entrando na minha mente tem que ser para Deus. Eu vou ler uma boa leitura, a Bíblia, eu vou ouvir uma boa palavra, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou para o lugar onde é santo, eu vou para a igreja. Aí eu volto para o Daniel 5, por que bem naquele dia que teve os utensílios do templo que arrebentaram com a vida deles? Porque, gente, Deus não deixou algumas coisas na terra por acaso. Deus não deixou, olha o que aconteceu quando o pessoal estava carregando a Arca da Aliança lá num carroção, tal, de repente teve ali um tropeço, a arca balançou, Uzá pegou e esticou a mão dele para apoiar a arca. O que aconteceu com ele? Ele foi fulminado por Deus. Nossa, mas eles estavam levando a arca do Senhor para o lugar da arca. Existe as coisas, existe o mandamento, existe direção, não é por acaso. Então, quanto mais você se apega àquilo que Deus deixou estabelecido, mais próximo você está chegando de Deus. Você sabe quando começa? Se tem uma coisa que eu sei, se tem uma coisa que eu valorizo, que Deus me ajude, assim até o fim da minha vida, eu poder fazer parte disso aqui. Isso aqui que eu quero dizer é a Santa Ceia, que hoje é o dia que nós celebramos. Que Deus me ajude a sempre, uma coisa assim que eu não quero perder, eu não quero que isso na minha vida não continue, não só participar da ceia, mas fazer parte da ceia. Porque eu percebo que começa a queda de uma pessoa, a queda de um cristão começa quando ele não considera a ceia com a consideração que ela deve ter. Uma pessoa, por exemplo, que ela não participa, a gente tem 3 cultos no domingo por isso. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui agora são pessoas que não têm como estar de manhã e nem à tarde. Então tem o 3º culto. Semana, para você começar a semana, que é o domingo, primeiro dia da semana, na presença de Deus. Se as primícias são santas, toda a massa também o é. Aí vem a Santa Ceia, a pessoa, fazei isto em memória de mim. Não é o Anderson, não é uma doutrina da igreja. Porque a igreja faz isso. Não, gente, eu falo. Pensa bem, nós temos um cuidado com a ceia que não é qualquer coisa. Nós temos mais cuidado com a ceia do que com qualquer outra comida que a gente prepara. Se você for lá agora na lanchonete ver o pessoal preparando alimento, tem um cuidado? Tem, mas não é o mesmo cuidado que se tem para fazer a ceia. Não é a mesma reverência. Não é só pegar o suco de uva, olha lá, invasa ali dentro da tacinha, né? Pega o pão ali, corta, tá bom, corta em pedacinho ali, né? Em picadinho lá e coloca. Não.
nós sabemos que isso não é qualquer coisa. Teve uma época, isso já faz anos, que uma vez o pessoal estava fazendo a ceia, são senhoras que fazem ali, elas chegam, oram, se consagram. Tem muitas vezes que elas fazem, vão, por conta delas, não é uma regra não, mas vamos fazer em jejum, vamos fazer isso aqui, vamos consagrar isso aqui, a gente também consagração em jejum. Teve uma vez que teve uma conversa, tipo, estavam fazendo, aí começaram a conversar uma coisa, uma lá foi incomodar, falou, não, isso aqui não pode ser assim não. Não, gente, isso aqui não, vamos pegar isso aqui, vamos refazer, e vamos estabelecer a partir de hoje, aqui não tem conversa mais. Porque isso aqui representa o pão da vida, que é o corpo de Cristo. Eu sou o pão da vida, disse o Senhor. Foi ou não foi? E aqui, ali não é assim, não é uma situação comercial. É uma situação espiritual. Então, quantas pessoas, por exemplo, hoje, assinaram na vida delas, tem gente que está assinando um decreto na vida hoje, do Asaf, depois do versículo 17. E eu te dou boas-vindas para isso. Gente que está voltando para o santuário. Porque eu disse, aqui até o versículo 17 é um, o versículo 17 é o divisor de águas, e depois do versículo 17 a gente vê outro Asaf aqui. E voltando, eu estou vendo aqui uma dúzia de pessoas que eu estou vendo nessa fé. Voltando, que seja esse exatamente que você toma posse, marca, grifa, bebe desse Espírito, que hoje literalmente na sua vida está significando esse versículo. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Mas a gente tira o final e fica, então, entrei em teu santuário, ó Deus. Inclusive com a ceia. Porque quantos começaram na ceia? Ah, não, hoje não precisa. Ah, não vou. Ah, não estou bem, estou cansado. Ah, fiquei até tal hora. Ah, hoje tem isso. Ah, hoje tem um evento, hoje tem uma festa, hoje tem um casamento. Ah, hoje tem jogo, hoje tem... Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Não é fazer isso pela igreja. Fazer isto em memória de mim. Aí vem depois o que? Diz o Senhor. E aí Paulo disse assim, o que eu vos entreguei é o que eu recebi. Então o que eu estou falando para vocês é o que eu recebi. Estabeleça hoje. Não ser mais essa pessoa volúvel, que estava olhando para fora. Olhando fora da vida que Deus deu a você para cultivar. Cultiva, você tem tanta coisa para cultivar. Ah, mas no meio dessas coisas é igual o que aconteceu no princípio. O Adão, o homem, tinha o jardim para cultivar. A Bíblia diz que o Senhor colocou ele lá para cultivar o jardim. Foi ou não foi? Ele tinha que se prender na árvore do conhecimento do bem e do mal? Gente, ele tinha a árvore da vida e ele tinha todas as demais espécies de árvores. Ele tinha todos os animais. Por anos, eu acredito que por séculos, o homem, ele se envolveu com o que Deus mandou. Por isso que eu estou dizendo para você, resgata na tua vida o que Deus mandou, o que Deus manda você fazer. O que você tem que pegar essa palavra agora, a palavra santuário, a palavra teu santuário, e você colocar agora de frente para você pensar, o que significa na minha vida o teu santuário? É estar na igreja, é cultuar o Senhor, é louvar o Senhor, é da minha boca sair palavras que bendigam o teu nome, e não mais murmurações, reclamações, blasfêmias, mentiras.
É o meu corpo ser consagrado ao Senhor. Eu venho do pecado, eu venho da imoralidade, eu venho enfim, daquilo que é podre. Tá bom, consagra o teu corpo a Deus. Faça um jejum ao Senhor para se purificar. Eu não consigo ficar sem comer. Deus vai te dar graça. Faz um jejum igual a gente fez. 7 horas. Se consagra a Deus. Senhor, eu quero meu corpo puro. Eu quero meu corpo puro. Eu vou ter vontade de comer, de beber, de fazer outras coisas? Vai. Mas agora é hora de você pagar um preço, você ter sacrifícios para Deus. Você focar Deus na tua mente. Não vou comer agora para agradar o Senhor. Eu estou com fome, eu estou com vontade de fazer isso. Não vou fazer isso para agradar o Senhor. Eu não estou dizendo pense isso, eu estou dizendo fale isso. Está entendendo? Fale. Abre a boca e fale. Às vezes você precisa falar com você mesmo, porque às vezes o que está faltando para você é alguém te dar direção audível. Eu estou com vontade. Não vou fazer. Vou me guardar para o Senhor. Vou ficar até tal horário que eu me comprometi para o Senhor. Isso te fortalece. Vou entrar no santuário de novo. Vou voltar a estar bem. Vou voltar a estar em paz de consciência. Como é bom ter a consciência em paz. Por que tem gente que diz que o único momento que fica bem, que sente paz na vida é quando está dentro da igreja? Porque dentro da igreja não fala algumas coisas, não vê algumas coisas, não participa de algumas coisas, não aceita algumas coisas, não pratica algumas coisas. Se é bom, eterniza isso. Continua fazendo. Estica esse tempo na sua vida. Eu sou contra uma pessoa que está na igreja há um tempo falar assim que o único lugar que tem paz é na igreja. Eu sou contra isso. Quando você está chegando, tudo bem. Mas você vai ouvindo a palavra, a tua vida tem que começar a ser de todo lugar que você vai é paz. Todo lugar que você vai é paz. Porque você tem que levar essa paz com decisões que você toma, que você mantém fora daqui. Que da mesma maneira que você ficou em paz aqui, porque não é o ambiente que te traz paz, mas tudo o que ele representa, o que é feito aqui, o que é declarado aqui, a quantidade de orações que é aqui, as unções que a gente faz diariamente, as declarações poderosas, os clamores. Quer dizer, você vai aprendendo isso, você vai entendendo que você pode levar para a sua casa, para o seu trabalho, para qualquer lugar que você estiver. Isso, na prática, é entrar no santuário. Quando você entra, você foca em Deus, tem coisas que até antes você pensava. Às vezes você julgava alguém, agora, não, isso aqui, Deus não se agrada de eu pensar isso aqui. Coisas que você ficava alimentando no seu coração, de pessoas, e agora, isso aqui não cabe, não, Senhor, passa com o teu sangue agora, purifica o meu coração, esses sentimentos aqui, eles não são teus, e eles também não são meus, então eu não aceito aqui no meu coração. Eu quero santidade, eu quero pureza, eu quero crescer no Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude aqui agora, e eu sei que isso aqui é uma base, que eu posso agora vencer e me fortalecer. Coloca o teu foco em Deus, nas coisas de Deus. Coloca Deus em tudo na sua vida. Coloca Deus na frente dos seus olhos. Coloca Deus nos seus ouvidos. Quem é a pessoa que você mais ouve? Quem é a pessoa que você mais ouve? Tem uma pessoa nessa terra que você mais ouve. Você sabe quem é a pessoa? Não precisa falar em voz alta. Tem alguns até que não é bom aqui falar em voz alta. Quem sabe aqui quem é a pessoa que mais ouve? Levanta a mão. Só me responde quem sabe. Levanta a mão. Uma vez eu ouvi essa pergunta e na hora eu pensei, quem é a pessoa que eu mais ouço? Eu não sabia. Aí comecei a pensar, deixa eu ver quem eu mais ouço.
Falei, a pessoa que eu mais ouço é tal. Se você perguntar hoje, quem é a pessoa que você mais ouve? Eu. Eu sou a pessoa que eu mais ouço. E quando eu ouço muito pessoas, tem dias que eu passo horas atendendo. Horas. Quando eu estou ouvindo alguém, eu não estou me ouvindo. Concorda? Se eu estiver ouvindo alguém, eu não estou me ouvindo. Porque eu tenho que prestar atenção naquilo que aquela pessoa está falando para conseguir responder ela, orientar ela. Quando eu passo muito tempo falando com gente, eu depois procuro estar em lugares, geralmente eu vou sair, porque eu não falo comigo quando tem gente perto de mim, mesmo que as pessoas não estejam falando comigo, senão vão achar que eu sou louco. Concorda? Imagina que você está do meu lado, você me ouve falando. Mas quando eu estou sozinho, eu falo comigo a todo tempo. Eu não penso, aí eu falo. Você vai dizer, por que você fez isso? Porque a gente não ouve uma coisa muito e aquilo não tem impacto na vida da gente. Então, às vezes, tem dias que eu ouço muito problema, muito negativismo. Então, logo eu posso, eu começo. Eu sou isso. Deus é assim. A palavra diz isso. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu estou cheio de força, eu estou animado, eu tenho ânimo, eu vou completar isso, eu vou fazer isso. Tem gente que nunca fala consigo. Tem gente aqui que sem eu ter dito isso, a pessoa já pensou, eu nunca falo comigo. Mas eu ouço fulana, eu ouço fulano, eu ouço alguém que eu não gosto. Imagina uma pessoa que trabalha, tem um patrão ruim, injusto, que não gosta da pessoa e não tem família. Quem que é a pessoa que a pessoa mais ouve? Está difícil a conta, gente? Quem que é a pessoa? Hã? Não seja tímido, não. Quem falou? O patrão. Imagina o quanto que essa pessoa vive amargurada. Te pergunto, por que ela vive amargurada? Por que ela vive amargurada? Porque a fonte que ela está bebendo mais é a fonte da amargura. Você tem que compensar isso. Lembra que eu falei do vício? O que eu mais peguei, como é que eu sei disso? Você vai perguntar, como é que eu sei disso? Eu não queria dar esse exemplo. Mas é da onde eu tirei isso. As mulheres mais amarguradas que eu já conheci e atendi, eram mulheres que eram maltratadas. O marido só depreciava, falava mal, oprimia com palavras, destratava, xingava, ofendia. Quem são as pessoas mais amarguradas? Quem ouve alguém que só lhe derrama lixo. A pessoa que vive ouvindo a mãe só reclama, só murmura, só blasfema, fala mal do pai, fala mal da vida, fala que está doente, fala que está mal, fala da vida, fala do governo, fala do tempo, quando está muito calor, está muito quente, quando está muito frio, está entendendo? Nunca está bom. Você ouve, aquilo tem poder sobre você? Tem ou não tem? Tem poder sobre você. Aí é onde você olha para o ímpio, aí é onde você olha para onde não deve olhar. Entra no santuário. Pega a palavra. Não leia só não, vai lá, pega um salmo e vai ler em voz alta. Leia do versículo 17 para frente em voz alta na sua vida. Tu os puseste num caminho escorregadio, os fizeste cair do precipício para a destruição. Senhor, o Senhor derruba, o Senhor coloca o ímpio num caminho escorregadio. Ou seja, eu estou falando para mim que a vida do ímpio não é melhor, mas que é só um tempo. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles. Ou seja, eu já estou colocando outra visão, outra informação.
Eu estou dizendo outra coisa, eu já não estou com aquele pensamento, eles estão melhores do que eu, eles têm mais do que eu, eles são mais felizes do que eu, eles têm mais saúde do que eu, o corpo deles está melhor do que o meu, está mais saudável do que o meu, está mais forte do que o meu. Não era isso que ele falava antes? Era ou não era? Aí ele entrou no santuário do Senhor, começou a falar diferente. Começou a ver diferente. Eu não tenho dúvida que você que vive uma vida amargurada, você fala pouco consigo mesmo. Mas não fala também como um tolo. Se é para falar, fala o que acrescenta. Fala o que é bom, o que edifica, o que é de boa fama. Fale bem de você. Você consegue falar bem de você? Ou você vai ser mais um que vai te criticar? Ah, tá vendo, não faço nada certo, então fica quieto. Não fala não. Ah, bem que dizem, né, que eu não sou bom em nada. Quinta-feira eu fiz um culto. Eu, humanamente falando, eu não gosto de repetir palavra, né, usar a mesma referência, pregar 2 vezes seguidas, né, porque eu sei que às vezes as pessoas, inclusive, podem ser as mesmas, que viram um culto e depois verem o outro, né, e eu sei que aquele efeito do começo, que é a mesma passagem, às vezes essa palavra eu já conheço. Na quinta e na sexta foram as mesmas palavras. O que teve de gente, que não é uma coisa normal de acontecer, que mandou mensagem para mim, que me procurou, que falou, olha, eu precisava daquela palavra. E ainda, algumas vezes eu falei assim, qual? De quinta ou de sexta? As duas. Porque uma foi um tema, a mesma palavra, e a outra foi o complemento. E a primeira delas era, no que você é muito bom. E quantas pessoas não tinham pensado que elas não são boas em algumas coisas, porque elas não treinam. Porque elas apenas fazem. Por exemplo, talvez você está ouvindo aí e você fala, eu não sou bom em falar. Treina. Aí a gente tem que falar e reconhecer o papagaio. Por que o papagaio fala? Ele fala as mesmas coisas. Já reparou? Ele repete. Tem papagaio que xinga, não tem? Tem ou não tem? Por que ele xinga? Porque ele ouve muito, automaticamente então ele fala muito. Não tem papagaio também que fica o dia inteiro aleluia, 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 aleluia. Por que ele fica aleluia? Porque ele ouve muito. Tem papagaio que está mais no santuário aqui do que algumas pessoas. Tem gente que nunca abre a boca para bendizer o Senhor. Não responde em voz alta. Mas essa semana, ou esse ano, vamos lá, esse ano, que esse ano ainda é curto. Tem gente que eu vou perguntar agora e a resposta vai ser 0. Olha que tristeza. Quantas vezes esse ano você bendisse ao Senhor? Bendisse com a boca, falando. Senhor, eu te louvo por tal coisa. Não é só no pensamento, não. Senhor, eu sou grato, eu te louvo. Não é só na cabeça, não. Não é naquele momento que você senta ali, já está até com o calor do alimento na boca e na mente, Senhor, obrigado por ter alimento, obrigado por ter saúde, obrigado pela mesa, obrigado. Não. Obrigado, Senhor, eu bendigo o teu nome, eu louvo o Senhor pela vida, pela paz. O Senhor é bom. Senhor, eu verei hoje, verei para sempre a tua fidelidade na minha vida. Tem gente aqui que esse ano não bendisse, não louvou o Senhor uma vez. E a gente está falando aí de quase 40 dias de ano. Tem gente que se eu perguntar a última vez que fez isso, talvez não foi nem no ano passado. E eu não estou dizendo só aqui, junto com o louvor, quando o pessoal está cantando, eu estou dizendo espontâneo. Se eu perguntar aqui quantos pegaram um versículo e colocaram um nome e disse, eu sou isso, porque o meu Deus disse que eu sou isso. Vários vão dizer, não fiz, não faço, não sou assim.
Não parei tudo que eu estava fazendo para pensar de Deus, pensar bem de Deus. Pensar bem de Deus, que Deus estava ali, que Deus estava comigo, que Deus é comigo, que Deus é fiel, que Deus me ama. Entra no santuário. Você ter vindo à casa de Deus é um passo para o santuário. É uma atitude válida, considerável, importante para entrar no santuário. Isso é uma bênção na sua vida. Mas não pode ser apenas uma atitude isolada. Tem que ser uma atitude acompanhada de outras que eu estou mostrando para você aqui o que são. Porque se você não entra no santuário, você vai estar em outro lugar. A tua mente vai estar em outro lugar. O teu coração vai estar em outro lugar. E não é essa a vontade de Deus. Aqui no versículo 21, na tradução da Almeida, está assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Ou na tradução NVI, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É isso que acontece quando a gente está longe. Quando a gente se aproxima de qualquer outra coisa e se afasta de Deus. Você tem a palavra, o Salmo 73, e eu aqui te dei vários exemplos de como você entra no santuário. Para que isso seja um divisor de águas na sua vida. E daqui para frente, a tua visão, a tua atitude, a tua postura, a tua posição para com Deus seja outra. Quando a nossa posição diante de Deus é outra, a nossa vida também se torna outra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, e se você não entrou no propósito, eu quero te convidar para entrar hoje. Daqui para frente, você fazer como o melhor propósito da sua vida. Ah, eu não peguei do começo, nem sei do que você está falando. Todo começo do ano a gente tem um propósito de fé que consiste em você estar na igreja todos os dias. Como está escrito lá em Isaías 41, 21, apresentai ao Senhor a vossa demanda, trazei as vossas firmes razões. E a gente insiste com Deus diariamente. Você escreve aqui os seus projetos para esse ano. Igual aquilo ali, igual o Jacó. Você escreve, você olha, você declara eles realizados, materializados na sua vida. E você vem à igreja, pelo menos uma vez por dia, para lembrar ao Senhor de cada um deles. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para te lembrar. Que eu creio nisso aqui, eu creio nessas promessas, eu creio, meu Pai, naquilo que o Senhor plantou no meu coração. Para este ano. Ah, precisa. E eu não preciso repetir o culto. Nada é por acaso. Ah, mas vai ser difícil. Que bênção que vai ser difícil. Então, que é um sacrifício que você vai dar a Deus. Antigamente, o povo viajava centenas de quilômetros levando um animal de porte grande para oferecer a Deus. Não tinha carro, caminhonete, caminhão. Era carroça. Às vezes eram animais levando animais. Às vezes se perdia o animal do transporte para se levar o animal do sacrifício. Mas era para Deus? O povo fazia. Porque quem conhecia Deus pagava cada preço que Deus estabelecia. Como é que eu vou conhecer a Deus? Se cada abertura que Ele dá, do que eu passo a saber, eu faço. Deus me dá mais.
Deus me faz saber mais. Se cada conhecimento que Deus me revela, eu não o absorvo, por que Ele vai dar mais? A Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitaram o meu conhecimento, porque rejeitaram o entendimento, eu os rejeitei. O que é rejeitar o entendimento? Deus te fala algo, você entende, e aquilo não passa de um momento, aquilo não vira uma prática. Não é apenas você ter a ciência de que aquilo existe. Não, opa, agora eu sei. Se eu sei, eu faço. Se eu sei, eu entrego. Se eu sei, eu dou a Deus. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, com o seu projeto, o que Deus está falando com você essa noite? O que você já pegou e que você vai... Como você vai entrar no santuário? De que maneira você entra no santuário? Comece já, tira o teu olhar do ímpio, tira o teu olhar de algo que está te azedando o coração. Se você vem olhando para alguém que é injusto, que injustiçou você, e essa pessoa está numa fase excelente, isso tem te feito questionar a vida, questionar Deus, questionar a justiça de Deus. Tira o teu olhar disso, coloca o teu olhar em Deus, nas coisas de Deus, naquilo que Deus está te ensinando a fazer agora. O que Deus está te ensinando a fazer? Talvez você não sabia, igual falar consigo mesmo, não ser uma pessoa que ouve os outros, ouve o dia inteiro, ouve mágoas, ouve negativismo, ouve más notícias, ouve reclamações e nunca fala consigo mesmo, nunca fala para si mesmo do amor de Deus, da bênção de Deus sobre a sua vida, do quanto a presença dEle é forte e poderosa. De onde você tira isso? Da Bíblia. Quem que falou para Davi, por que está abatida, ó minha alma? Quem que falou isso para Davi? Quem que falou para Davi isso? Por que está abatida, ó minha alma? Confia em Deus. E aí ele já vem e termina, eu o louvarei, eu ainda o louvarei. Ele falando com ele mesmo. Quando gritaram para ele, vai lá, esse é o dia do qual o Senhor te falou, que Ele entregaria os teus inimigos nas tuas mãos. Davi foi e chegou a cortar um pedaço do manto de Saul. Mas ele disse para ele, não tocarei no ungido do Senhor. Quantas vezes que você ouve vozes e vem camufladas até de coisas boas de Deus, mas você precisa usar o conhecimento que você tem. Dizer, falar, bradar, clamar, resistir. Jesus não pensou quando o diabo lhe propunha as coisas e ele estava ali sendo tentado. Jesus disse, porque assim diz a palavra, porque está escrito, estava escrito, mas ele falava o que estava escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o diabo falou assim, manda essas pedras se tornarem pães. Nem só de pão viverá o homem. Vai, agora se lança daqui, porque está escrito também que você vai se lançar e que você dará ordem aos teus anjos para que você não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Ou seja, Jesus não está falando com o diabo, está falando com ele mesmo. Não tentarás o Senhor o teu Deus. Eu não faço isso. Agora que se prostre e adore aqui, tudo isso aqui que se você está vendo é seu. Não, está escrito.
Somente ao Senhor, o teu Deus, adorarás e a Ele prestarás culto. E a Bíblia diz, então o diabo fugiu da presença dele. O que vem faltando você falar consigo mesmo, com a autoridade da palavra de Deus? Onde está faltando você firmar sua mente? E em vez de ficar pensando o pior para esse dia, para essa semana, para esse ano, pensar bem de Deus. Declarar Jeremias 29:11, pois eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantas vezes que está faltando você dizer para você mesmo, Senhor, eu sei o que o Senhor pensa de mim. Não é isso aqui que eu estou vendo, não. Não é isso aqui que está chegando até mim, não. Eu sei que o Senhor pensa bem de mim. Eu sei que o Senhor pensa o melhor para mim. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito diferente do que o que eu estou vendo agora. Senhor, meu Deus, eu peço aqui agora, ajuda cada um. Ajuda cada um de nós, meu Deus, a sairmos daqui essa noite melhores do que nós entramos. Perto do Senhor. Eu oro para que cada um, meu Deus, venha sair daqui perto do Senhor. Ligado ao Senhor, íntimo do Senhor. Fazendo, meu Deus, a tua vontade. No que fala, no que pensa, na maneira como se posiciona na vida, no que deixa, meu Deus, descer para o coração, no que sente. Nos ajuda, meu Deus, eu te peço, que o Senhor nos ajude a fazermos a tua vontade, a prepararmos-nos, meu Deus, com a tua palavra, nos enchermos dela, misturar, meu Deus, cada uma dessas direções, palavras que nós ouvimos com a nossa fé. Eu declaro, Senhor, ajuda essa pessoa hoje a começar a desconstruir essa vida de incredulidade, de só crer, meu Pai, no que vê, no que toca, que essa centelha, ainda que seja, meu Deus, uma pequena faísca, mas que seja acesa dentro dela da fé, para que o fogo dela, meu Deus, seja aceso, o fogo da tua presença, o fogo do Espírito Santo, que conduz, que aumenta a cada dia, que nos aquece, que não nos deixa voltar a ser frios, que nos faz, meu Deus, a cada dia, consumir mais da tua palavra, da verdade, a sermos intolerantes com a mentira, a não aceitarmos a mentira. E quantas mentiras, meu Deus, em que nós acreditamos, porque aquilo que não vem do Senhor é mentira, aquilo que o Senhor não tem para nós é mentira, aquilo, meu Deus, que é contra, meu Pai, a tua vontade é mentira. Eu peço, meu Deus, que o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo venha consumir com mentiras agora na vida dessa pessoa. As mentiras, meu Deus, da derrota, da rejeição, da angústia, da amargura, do pânico, do medo. Senhor, que essas mentiras agora sejam consumidas, para que a tua palavra prevaleça, para que a tua palavra, meu Deus, seja consumada na nossa vida, de todas as formas que ela declara. Limpa, meu Deus, agora esse coração, renova essa mente, fortaleça, meu Deus, essa vida, que aqueles que entraram aqui fracos, meu Deus, eu declaro que eles são fortes, que eles estão fortes, que o Senhor os fortalece, que o Senhor, meu Deus, já se alegra por vê-los fortes, porque como diz o Senhor, a alegria do Senhor é ver a nossa força. E eu declaro, meu Deus, que aqui tem pessoas fortes,
pessoas que não se rendem mais, que não pegam o primeiro pensamento que lhes vem à mente e aceitam, e se rendem, e caem. Quantas, meu Deus, que viviam caídas, e que eu declaro, meu Deus, que esse tempo cessou. Eu declaro que o tempo dessa pessoa desanimar, desistir, cair, meu Deus, se render a situações, a mágoas, a problemas, meu Deus, a vergonha, a humilhação, cessou, em nome de Jesus. Levanta o teu povo, Senhor. Que a palavra do Senhor não seja apenas informação, mas que para essa pessoa agora seja espírito, e que seja o espírito do qual ela está bebendo, para se levantar no Senhor, para fazer, meu Deus, a tua vontade, e para dar ao Senhor, meu Deus, condições, do Senhor usá-la, do Senhor abençoá-la, do Senhor levantá-la, do Senhor, meu Deus, fazer dela um Asaf, depois do versículo 17, o Asaf, meu Deus, depois de ter entrado no santuário do Senhor, uma pessoa firme, com visão de vida, sábia, forte, intrépida, ousada, uma pessoa, meu Deus, que é agressiva na vida, não tímida, não passiva, não, meu Deus, alguém que espera e é acuada, intimidada, meu Deus, por qualquer coisa, mas a pessoa que rompe com o passado, rompe consigo mesma, rompe com os limites que a família, uma vida estabeleceu, porque crê no Senhor. Como ainda nós falamos do Gideão, ele rompeu com tudo que o pai dele já tinha feito. A primeira coisa que ele fez, que o Senhor determinou, foi liquidar com a reserva que o pai dele acumulava, porque ali não havia mais dependência de alguma coisa material, mas a dependência passou a ser do Senhor. E eu oro, meu Deus, agora, para que pessoas passem a depender do Senhor, e a viverem, e a desfrutarem de tudo que o Senhor pode fazer, a viverem, meu Deus, e conhecerem a tua bênção, que cada um desfrute, viva, meu Deus, da bênção do Senhor. Eu oro, meu Pai, eu apresento ao Senhor os nossos projetos de conquistas. Eu consagro cada pessoa e eu consagro cada projeto de conquista ao Senhor, para que o Senhor, meu Pai, nos responda, meu Deus, o nosso clamor, nos dê vitória, meu Pai, em cada área que nós temos crido, clamado e apresentado ao Senhor as nossas firmes razões. Eu peço, meu Deus, que o teu povo veja neste ano de 2023 milagres acontecendo, que em cada área, meu Deus, o Senhor venha reverter estimativas, estatísticas, notícias que já haviam sido antecipadas. Reverta, meu Deus, porque nós não estamos na dependência desse mundo, do governo, da política, de um homem, de uma pessoa, de um lugar. Nós dependemos do Senhor, e a nossa fé se volta para o Senhor, para que o Senhor se volte para nós com resposta, com bênção, com a materialização dos nossos projetos, para que o Senhor, meu Pai, crie meios, que o Senhor opere milagres para realizar os nossos sonhos, porque nós cremos, meu Deus, que esses sonhos não foram nossos primeiro, meu Deus, foram os sonhos do Senhor, que o Senhor nos deu, como o Senhor deu a Jacó, o fez ver, e o fez, meu Pai, o deu disposição, para colocar aquilo da maneira que Ele podia, como hoje o Senhor nos dá disposição, para vir à tua casa, para orar, para lembrar o Senhor, para apresentar ao Senhor mais uma vez, porque é o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Faz de novo, Senhor, como o Senhor vem fazendo, como o Senhor fez no passado, como a tua palavra, meu Pai, alimenta o nosso espírito para nós pedirmos. Faz de novo, Senhor. Materializa cada projeto de conquista desse ano de 2023. Que haja cura, meu Deus, de doenças incuráveis. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor traga toda a casa dessa pessoa para a tua casa, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o Senhor traga os clientes, que o Senhor dê aumento de salários, que o Senhor, meu Pai, coloque nas mãos dessa pessoa aquilo que ela vem
clamando, pedindo a casa dela, meu Deus, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, meu Deus, a empresa que ainda é apenas um projeto, que o Senhor, meu Pai, tire da mão do ímpio, coloque nas mãos dela, que o Senhor, meu Pai, realize coisas que há muitos anos estavam enterradas, porque ela não tinha mais a fé, meu Pai, para buscar, para pedir, e hoje ela lembra o Senhor e não abre mão mais de viver cada sonho que o Senhor deu a ela. Eu peço, meu Deus, e eu concordo com a materialização de cada projeto de conquista. Eu concordo com cada clamor. Eu concordo, meu Deus, com a materialização de cada projeto. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.